Fala galera, beleza? Última questão da prova de matemática do vestibular da URCA 2020 2.2. Questãozinha de geometria espacial. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá. O volume do cilindro oblíquo na figura abaixo é igual a... E aí a gente tem um cilindro. O aluno, às vezes, pode ter se complicado nessa questão porque ele sabe calcular o volume do cilindro em pezinho, né? E não do cilindro oblíquo. E aí fica naquela. E agora, o que é que eu vou fazer? Pessoal, quando a gente estuda volumes, né, lá em a parte de geometria espacial, um dos princípios que o aluno deve ter em mente é o princípio de Cavalieri. E ele garante o quê? Vou trazer aqui para vocês outros dois cilindros, tá? Aqui. E se eu puder garantir que esses dois cilindros eles têm a mesma altura e que quando eu passar um plano, por exemplo aqui, seccionando esses dois cilindros, na hora que eu passar aqui, e nesse plano, pessoal, ficar marcado aqui nele, certo? Sempre é como se eu passasse o plano cortando os cilindros, tá bom? Cortando eles. E no plano, quando eu tirasse, ficasse a secção desses cilindros, elas tivessem a mesma área, certo? Toda secção, todo plano horizontal que eu passar cortando os dois. E nesse plano ficar determinado a secção de áreas iguais, certo? Tanto aqui, quando eu cortar e ficar determinado uma área A1, por exemplo, e aqui ficar determinado uma área A2. Sempre que eu passar isso e eu garantir que essas áreas sempre serão iguais e esses cilindros têm a mesma altura, isso vai dizer que esses cilindros terão também o mesmo volume. Então, o que é que eu quero realmente saber? O que é que eu preciso saber? Já que eles têm o mesmo volume, eu preciso então saber qual é a altura do cilindro. Porque se eu souber a altura do cilindro, então aí eu jogo na fórmula do volume do cilindro, que por sinal é πr ao quadrado h, tá bom? Então, perceba, o cilindro é oblíquo ou é? Mas, se por ele eu consigo passar um plano horizontal que determina seções, né, de áreas iguais a um cilindro em pé de mesma altura, então eles dois têm o mesmo volume. Então basta que eu calcule quem é a altura desse cilindro e substitua na fórmula para a gente saber quem é o volume. Tá bom? Então, o que é que eu preciso saber? Ora, eu preciso simplesmente calcular a altura desse cilindro. Algo dessa forma aqui. Tá bom? Isso que está em pé, vermelho aqui. H. Aí você me pergunta, professor, mas aqui, será se vai chegar no 4 centímetros para eu ter o triângulo retângulo? Não me interessa, tá? Não me interessa saber quem é esse lado aqui embaixo, porque eu tenho o ângulo aqui, ó, 60 graus, tá? Que ele já foi dado aqui, que é essa reta aqui, é o ângulo que faz com o eixo aqui onde pertence o raio do cilindro. Tá? Então, vê só, eu tenho um triângulo retângulo dessa forma, onde aqui eu tenho 12 centímetros, e aqui eu tenho a altura, que é o que eu quero descobrir, e tenho também 60 graus. Então, qual é a relação que eu vou usar para relacionar, né? O que é que eu vou usar para relacionar o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa? Cateto oposto à hipotenusa é seno. Então, o seno de 60 graus vai ser igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 12. E quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Galera, eu posso simplificar 12 com 2, aqui vai sobrar 6. Então, eu vou ter que o meu H é igual a 6 raiz de 3 centímetros, tá bom? Pronto. Agora ficou fácil para calcular o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes r ao quadrado. Quem é r? O r é 4, ó, a gente viu aqui, ó. R é igual a 4 centímetros, o raio da base do cilindro. Então, 4 ao quadrado vezes a altura que a gente viu,
6 raiz de 3. E aí, pessoal, o volume do cilindro vai ser igual a π vezes 16 vezes 6 raiz de 3. Então, o volume do cilindro vai ser igual a 96 raiz de 3 π centímetros cúbicos, tá bom? Então, alternativa, letra B de bola. Galera, última questão, questãozinha de geometria espacial. A ideia era só perceber que eu preciso da altura, não é? Eu acredito que não precisava nem tanto você lembrar daquele princípio de Cavalieri. Era só uma base teórica para a gente entender por que é que o volume do cilindro oblíquo também vai ser igual ao volume do cilindro reto, tá bom? Então, letra B, aí, 96 raiz de 3 π centímetros cúbicos. Espero que tenha ficado compreendido, né? Mais um vestibular completo aí na íntegra 2022.2. Qualquer dúvida, pessoal, o espaço dos comentários está sempre aberto. Um abraço e até os próximos vestibulares.